Muito bem, boa noite a todos. Eu estou dando início a mais uma das nossas reuniões magnas do CPET, na terça-feira, hoje, dia 3 de maio. Puxa, já estamos em maio, hein? E nós vamos ter um tema muito importante hoje, muito frequente dentro das unidades de terapia intensiva. Nós vamos abordar o tema fibrilação atrial dentro da UTI. E nós convidamos o Dr. Bernardo Augusto Rosário. O Bernardo é cardiologista no INC, é preceptor dos residentes da cardiologia do INC, mas também dos nossos residentes que fazem um estágio lá na UTI cardiológica do INC, o que tem sido muito bom para os nossos residentes do CPET. Ótimas as discussões que eles têm tido na beira do leito, com os preceptores, com o Dr. Bernardo em especial. O Bernardo é formado aqui em Curitiba, na Positivo, fez clínica médica na Federal e depois fez cardiologia na USP, métodos gráficos na USP, e agora está trabalhando conosco lá no INC. Bernardo, é um prazer tê-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e nós estamos com você. Certo, obrigado, doutor Álvaro, obrigado, Júlio, aí, pelo convite, todo o pessoal do CPET. É uma honra estar aqui, é um prazer. Queria dizer que eu gostei muito da reunião, eu acompanhei desde o começo hoje, e muito legais os temas. Fazia tempo que eu não revisava alguma coisa de neurointensivismo, foi bem bacana. E parabéns, vocês estão de parabéns aí pelas reuniões. Então, hoje a gente vai conversar sobre fibrilação atrial na UTI. Eu sempre converso com os residentes que estão passando ali com a gente na UTC sobre esse tema, e a gente teve uma discussão com o Fábio recentemente sobre isso também, que foi, eu acho que o que motivou principalmente a reunião, e a gente teve até uma dúvida sobre qual ia ser a ênfase da aula, se a gente ia falar sobre a FA na UTI de maneira geral, ou se a gente ia falar sobre a FA no perioperatório. Vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho sobre a FA na UTI geral, mas eu vou focar principalmente na parte do perioperatório, porque é uma entidade completamente diferente, é o que vocês vão ver no dia a dia nas UTIs, principalmente, eu diria que alguma coisa em torno de 70%. Porque essa imagem aí do iceberg, então, porque realmente a FA é a ponta do iceberg, né? Então, eu emprestei essa imagem de uma revista de neurologia, mas a gente vê em vários artigos aí sobre a FA, que basicamente a FA é o fim da cadeia, né? É realmente a ponta da pirâmide ali, e para que a FA ocorra, a gente precisa de muitos outros fatores desencadeantes, entre eles aí a apneia do sono, fatores como idade, sexo masculino, fatores de estilo de vida, pressão, diabetes, enfim, vários fatores. E eu queria destacar aqui para vocês principalmente a inflamação. Eu diria que a inflamação para os pacientes da UTI seria o principal tópico, principalmente relacionado com a FA no contexto de perioperatório. Então, antes da gente focar no manejo especificamente na FA, no tratamento, a gente tem que tentar entender por que a FA aconteceu. Às vezes a gente resolver a causa, resolve a FA. E às vezes a gente evitar que esse fator desencadeante apareça, vai evitar que a FA apareça também. Então, a gente não pode olhar a FA simplesmente como a arritmia que está ali no monitor para a gente. A gente tem que olhar a FA como toda essa questão da cardiopatia atrial, que está na moda agora na cardiologia. Então, uma desorganização da rede elétrica do átrio, que no final das contas vai culminar com a arritmia. Então, no perioperatório, que é o foco aí da aula, assim, principalmente, a gente tem alguns triggers importantes, e esses triggers começam desde o período pré-operatório, então o que acontece antes do paciente entrar na sala, que são basicamente todos os substratos pré-existentes, que eu tinha falado para vocês, então pressão, diabetes, insuficiência cardíaca, status volêmico, tudo que está relacionado com o que vem antes da cirurgia, desde o período perioperatório, então desde o momento que o paciente entra em circulação extracorpórea, na verdade desde o momento da anestesia, da indução anestésica, né, durante todo o momento do tempo cirúrgico, a atriotomia, todo o procedimento da colocação das pontes, enfim, quando for uma cirurgia de revascularização, tudo isso são fatores estressantes que induzem uma resposta endócrino-metabólica ao trauma,
que no final das contas vai culminar ali no topo da cadeia com a fibrilação atrial. E tem também a parte do pós-operatório, que aí é a parte principal aí do médico intensivista, que é desde que você pega o paciente no pós-operatório imediato, então seria aqui no dia 1, até todos os dias que vão se somar para frente do dia 1, e você vê que os fatores de risco eles vão se somando, né? Então, a gente vê que os fatores pré-operatórios vão se somar aos fatores perioperatórios e vão se somar aos fatores pós-operatórios, e aí a gente vai ter por que a FA ocorre principalmente entre o segundo e o quarto dia nos pacientes do pós-operatório, porque é o momento de pico de inflamação, pico de citocinas, de estresse oxidativo e de toda a resposta endócrina metabólica pós-traumática aí à cirurgia. Esse artigo aí foi do Nature, né, que é um artigo de revisão, que vai ser o que baseia a minha aula, basicamente. Então, fica de olho, que a gente já sabe aí que entre o dia 2 e o dia 4 do pós-operatório é onde o paciente vai ter uma incidência maior de arritmia. Então, aqui, só para vocês verem quais são os fatores preditores principais aí de FA, então, quais são os fatores que estão embaixo da água ali naquele iceberg que eu coloquei para vocês. Então, desde fatores pré-operatórios, como a idade, sexo masculino, desde que uma história de FA prévia, em alguns artigos aí, ela pode passar de 6 vezes um aumento do risco do paciente desenvolver uma FA no período perioperatório. Então, a cirurgia mitral, a gente sabe, basicamente, a cirurgia que mais está relacionada com a fibrilação atrial, principalmente pelo manejo ali da região atrial e da região do nó. O tempo de clamp, né, o tempo de circulação extracorpórea, a necessidade ou não de um dispositivo, como o balão intraórtico, por exemplo, pode aumentar em até 3 vezes. Então, você vê que tem vários fatores preditores aí de fibrilação atrial que a gente tem que ficar de olho, e quando o médico pega o paciente num pós-operatório imediato, claro que o cardiologista já tem que fazer isso no pré-operatório, mas o intensivista que pega o paciente no pós-operatório imediato, ele tem que ter todos esses fatores em mente para poder entender qual que é o paciente que está em risco para desenvolver FA. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia da prevalência, então, nas cirurgias cardíacas, a FA está presente em até 40% dos pacientes. Então, realmente, é muito prevalente. Por isso que é tão importante a gente ficar atento. Eu falei para vocês aí que a incidência tem um pico entre os dias 2 e o dia 4, e é interessante que a FA, no geral, ela é pouco sintomática, por vezes assintomática, paroxística e breve. Vocês vão ver mais para frente aí que até 90% das FA, elas resolvem espontaneamente no final do primeiro dia do pós-operatório, no final do primeiro dia de surgimento, né, da FA, principalmente. E mesmo assim, elas têm um risco aumentado de morbidade para o paciente. Vou mostrar isso para vocês. Então, como o paciente normalmente fica óligo ou assintomático e as FA são paroxísticas, a gente tem que ficar de olho no monitor, a gente tem que ficar de olho no screening, ver quais são os pacientes que têm um risco maior e ficar mais atento à monitorização desse paciente. Por que é tão importante, né? Porque se a FA ela é breve e normalmente autolimitada, por que é tão importante a gente falar sobre esse tema? Por causa desse estudo e vários outros aí que falam sobre esse assunto, que mostram que a mortalidade do paciente que desenvolve FA, esse estudo especificamente foi sobre revascularização, mas basicamente sobre qualquer cirurgia cardíaca, principalmente, a mortalidade só pelo paciente ter desenvolvido FA é uma mortalidade muito maior do que o paciente que não desenvolveu FA. Seja pela fibrilação atrial em si, mas principalmente porque a fibrilação atrial nesse paciente é a ponta do iceberg, como eu já falei várias vezes. Então, seria uma marca da mazela, vamos dizer assim, né? Então, o paciente que desenvolve FA, ele é um paciente que, por si só, é mais grave. Então, esse estudo, o título já diz o que eu queria trazer para vocês. Então, o paciente que tem FA no pós-operatório, ele tem um risco de 8 vezes, um risco 8 vezes maior de desenvolver uma FA no futuro, depois que ele for de alta, e tem uma mortalidade cardiovascular 2 vezes maior do que o paciente que não desenvolve FA. Então, por isso que mesmo a FA sendo paroxística, ela tem que ser diagnosticada. Então, vamos passar aí para o tratamento, né? Então, antes da gente falar sobre o tratamento da FA, a gente tem que falar sobre os tratamentos de prevenção da FA. Então, entre os tratamentos de prevenção, o beta-bloqueador é um dos mais estudados, e tem vários estudos aí, de 2000 para frente, principalmente, sobre o tema, né? Esse estudo que eu trouxe para vocês é um estudo sobre pacientes que foram submetidos à esofagectomia por câncer, e ele avaliou o landiolol, que é um beta não seletivo,
e ele mostrou que realmente a incidência de fibrilação atrial foi bem menor nos pacientes que usaram landiolol, mas uma coisa interessante desse estudo foi a avaliação da interleucina 6, eles dosaram a interleucina 6, está nesse gráfico aqui embaixo, no período pré-operatório, no primeiro, terceiro e quinto dias pós-operatório. Nos pacientes que usaram landiolol, na verdade, os níveis de interleucina 6, ali do terceiro e do quinto dias pós-operatório, eles foram menores. Então, foram menores, né? Então, a gente pode inferir aí que o beta-bloqueador, talvez, ele tenha um papel não exclusivamente na redução da frequência cardíaca, no crono e no inotropismo, propriamente dito, mas ele tem um papel também anti-inflamatório, diria assim, para vocês, né? E por isso que começaram a surgir vários estudos aí comparando dois dos principais beta-bloqueadores que a gente tem, que a gente usa principalmente na insuficiência cardíaca, que são o metoprolol e o carvedilol. Então, qual que é a ideia? O metoprolol é um beta-bloqueador mais novo, beta-seletivo, e os estudos começaram a mostrar para a gente, na verdade, que o carvedilol ele tende a ser um pouco mais eficaz do que o metoprolol na redução de SA no pós-operatório. Parece estranho, falando assim, mas depois que a gente para pensar, o carvedilol, na verdade, ele é um bloqueador não seletivo, né? Então, ele bloqueia os receptores beta-1, beta-2 e os receptores alfa também. Então, a gente imagina que esse bloqueio dos receptores alfa também tem uma relação com a influência das catecolaminas, com o estresse inflamatório, e essa informação que eu trouxe para vocês ali atrás, da interleucina 6, juntando com essa informação aqui, ela mostra para a gente que realmente talvez esse papel inflamatório seja importante dos beta-bloqueadores. O fato é que o carvedilol parece ser um pouco superior ao metoprolol nesse cenário. Esse estudo, inclusive, comparou o uso de carvedilol associado à N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína a gente tentou usar para um monte de coisa na cardiologia e teve pouco sucesso. Esse estudo mostrou algum tipo de evidência aí para a N-acetilcisteína, mas depois os estudos que vieram para frente foram negativos, então a gente acaba não usando. Trouxe aqui, então, uma meta-análise, né, que mostrou para a gente o uso do metoprolol como profilaxia. Então, vejam que a maioria dos estudos é com metoprolol. Isso é uma crítica até aos estudos, poucos estudos aí com carvedilol, principalmente comparando com outras drogas aí. De qualquer forma, o metoprolol, em comparação ao placebo, a gente consegue ver aqui que foi mais eficaz em reduzir a incidência de fibrilação atrial. E aqui embaixo, desculpa, eu passei, aqui embaixo a gente vê a comparação de novo, né, metoprolol e carvedilol, favorável ao carvedilol aí nessa incidência de fibrilação atrial. Então, veja, se o beta-bloqueador é tão bom assim, por que a gente não usa beta-bloqueador de rotina, né, nesse período perioperatório? Isso foi tentado, né, então o estudo POISE, que é um dos grandes estudos aí da cardiologia no período perioperatório, eles tentaram usar o beta-bloqueador nas cirurgias não cardíacas aqui, né, então é importante que são nas cirurgias não cardíacas. E o que foi dito no estudo, na verdade, o estudo não só não teve benefício, como houve um aumento de desfecho primário, que no caso era eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas, infarto, AVC e morte, ou seja, foi péssimo. Não vale a pena usar de rotina para paciente em cirurgias não cardíacas. Isso vai motivar o grau de indicação 3 aí da diretriz que eu vou mostrar para vocês para frente. Então, saindo um pouquinho do beta-bloqueador, vamos para a amiodarona, né? A amiodarona a gente sabe que é bem usada aí para o tratamento, mas e para a prevenção de SA? Então, tem um estudo de 2007, que é uma meta-análise, que mostrou que tem benefício, ok, a gente já imaginou que fosse ter benefício, mas esse estudo foi interessante porque ele comparou as doses de amiodarona. Então, lembra que a amiodarona é uma droga de depósito, né? Então, a gente precisa de dose de depósito. Então, eles compararam aqui uma baixa dose de depósito, não sei se dá para vocês verem aqui, mas então uma dose menor do que 3 gramas, comparado com uma dose intermediária entre 3 e 5 gramas, e uma dose alta acima de 5 gramas. E o que foi visto? Assim, que, no geral, não teve diferença significativamente, estatisticamente significativa. O grupo de dose baixa, e abaixo de 3 gramas, tendeu a ter uma incidência um pouquinho maior de SA, mas o grupo de dose intermediária entre 3 e 5 foi basicamente igual. Assim. Então, usar uma dose intermediária não foi pior do que usar uma dose mais alta, pensando em efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da amiodarona são basicamente efeitos de depósito, né? Então, talvez seja uma coisa interessante. E outra coisa que o estudo viu também foi o momento, né, de se dar a amiodarona. Então, usar a amiodarona no período pós-operatório ou no pré-operatório também não houve diferença. Então, assim, a gente já sabe que usar a amiodarona em doses baixas ou intermediárias aí, e que a gente pode começar no período pós-operatório. Por quê? Porque a alta prevalência, a alta incidência de fibrilação atrial,
é entre segundo e quarto dia, né? Então, a gente já vai ter uma dose de depósito razoável aí, então pode ser utilizada no período pós-operatório. E aí a gente vem com a comparação entre amiodarona e beta-bloqueador. Trouxe uma meta-análise aí do Internal Medicine Journal. Qual que é o problema da meta-análise aí, né? Eles colocaram propanolol na meta-análise. Então, lógico que o propanolol foi muito pior do que a amiodarona, né? Eles não colocaram o carvedilol, que é o melhor beta-bloqueador, e mesmo usando o propanolol e não usando o carvedilol, se vocês forem olhar aqui, parece que passou do ponto, mas na verdade cruza né? Então, por mais que tenha uma tendência de amiodarona ser mais eficaz aí nesse cenário, a gente não pode dizer isso, né? Não foi estatisticamente significativo, e a gente tem aí esse viés do propanolol. Então, assim, Ancoron, né, amiodarona ou beta-bloqueador, basicamente iguais nesse cenário de prevenção, sendo que o beta-bloqueador é um remédio um pouquinho mais bem tolerado para o paciente. Então, talvez seja a minha primeira escolha, falando em questão pessoal, mas os dois têm evidência. Magnésio. O cardiologista ama magnésio. Eu falo com todos os residentes que passam lá comigo, e o pessoal acha que é meio mágico, né, que é mítico o magnésio. Não é, tem um monte de evidência. Então, para prevenção, né, a gente tem aqui uma meta-análise de 2017 do Critical Care, que mostrou que o magnésio contra placebo foi bem melhor. Então, teve realmente redução de incidência, falando de prevenção. E o magnésio, comparado com outras drogas antiarrítmicas, aí foi igual, né? Então, o magnésio é considerado uma droga eficaz nesse cenário. Então, aqui eles compararam também o bolos, que na verdade o bolos aqui foi aquela dose de 2 gramas em 30 minutos, contra a infusão contínua, em bomba de infusão, e o bolos foi superior. Então, a ideia do bolos talvez seja a melhor opção. E aqui um dado interessante também, o tempo, né? A duração. Então, fazer magnésio por menos de 24 horas ou fazer magnésio por mais de 24 horas. Fazer por mais tempo magnésio, por mais de 24 horas, foi melhor. Então, realmente, o que a gente tem, por enquanto, que usar bolos de magnésio e por mais tempo aí no período pós-operatório, realmente reduz a incidência de fibrilação atrial. E aqui é interessante que o efeito do magnésio, nessa meta-análise, deixa bem claro isso, foi independente dos níveis séricos. Então, a gente não está fazendo uma suplementação de magnésio, vamos ver os níveis séricos de magnésio. Não é isso. Níveis séricos baixos de magnésio, eles estão relacionados com o aumento de arritmia. Não é esse o ponto. Esses pacientes, eles tinham níveis séricos variáveis aí, a grande maioria dentro do normal, e o magnésio teve efeito de qualquer forma. Então, é efeito de classe. Aqui é um estudo brasileiro, né, do Jornal de Cirurgia Cardiovascular, aí, 2018, que mostrou que o magnésio oral contra o endovenoso, pensando aqui no período crítico, que é o período pós-operatório, não houve diferença, né? Então, todos os estudos da meta-análise, eles usaram entre 2 e 4 gramas ali de magnésio EV, e aqui no estudo brasileiro eles usaram o EV 2 gramas, naquele esquema de bolo que eu expliquei para vocês, seriam 2 ampolas do magnésio 10%, contra 1,6 gramas de magnésio EVO ao dia, e eles foram equivalentes, e o desfecho primário foi neutro para os dois. Foi neutro entre os dois, né? O que mais que a gente tem de estratégia de prevenção? As estatinas têm o STIX trial, não tem evidência favorável. Corticoide, de maneira geral, então, não tem evidência favorável. Digoxina, não tem evidência favorável. Bloqueador de canal de cálcio estão com asterisco aí, né? Então, em pacientes que são submetidos a cirurgias pulmonares grandes, então eles falam, a diretriz cita pneumectomias totais, lobares, assim, ou grandes cirurgias de maneira geral pulmonares, e pacientes que têm contraindicação a beta-bloqueadores, como, por exemplo, paciente com DPLC grave, esses pacientes teriam uma indicação um pouquinho mais fraca de usar o diltiazem como prevenção, né? E por que não usa a amiodarona? Porque a amiodarona em paciente que vai ser submetido a uma pneumectomia ou que tem uma doença pulmonar importante, lembra que a fibrose pulmonar é um dos efeitos colaterais mais prevalentes aí da amiodarona, então não é interessante usar nesse cenário, inclusive entra como grau de recomendação 3. E a colchicina? Colchicina, eu acho que magnésio e colchicina são os líderes aí, né, do ranking para a gente. A cardiologista ama a colchicina. Da onde que vem a colchicina para FA? Então, começou lá com uma subanálise do estudo COPS. O estudo COPS, então, foi um estudo que avaliou a eficácia da colchicina para a redução da síndrome pós-pericardiotomia, né? Então, a síndrome pós-pericardiotomia, então, como o nome diz, o paciente é submetido à pericardiotomia, e aí, no pós-operatório, ele começa a apresentar febre, elevação de PCR, marcadores inflamatórios de maneira geral, efusão pleural, efusão cardíaca, né? Então, derrame pericárdico e derrame pleural.
E a gente sabe que a síndrome pós-pericardiotomia está relacionada a uma incidência aumentada de FA. Beleza. Então, a subanálise do estudo COPS inicial, COPS-1, sugeriu para a gente que o uso de colchicina reduzia a incidência de FA, e aí surgiu o COPS-2, que foi um estudo randomizado que teve 2 braços, um braço que era para redução de pós-pericardiotomia, que foi positivo, reduziu, e o outro que foi para redução de FA. E na redução de FA, na verdade, foi neutro, não teve diferença. Então, a colchicina nesse estudo, no COPS-2, não teve efeito. Mas veio uma meta-análise depois, no JACC de 2016, que mostrou que teve uma redução, sim, da FA. Qual que é a minha interpretação, né? A gente, como eu falei, viu que a síndrome pós-pericardiotomia aumenta a incidência de FA. Então, veja, paciente que tem um diagnóstico um pouquinho mais evidente de síndrome pós-pericardiotomia, aumenta marcadores inflamatórios, não tem nenhuma infecção, se a gente pensar na jogada, assim, o paciente não está fazendo uma pneumonia, nada nesse sentido, talvez seja interessante usar a colchicina nesse cenário. Para os pacientes que não têm a síndrome pós-pericardiotomia, então como rotina aí, não faz sentido usar. Estou falando como prevenção, né, estratégia de prevenção. E o problema, que é um problema sério aí na UTI, o pessoal da CCH fica assustado, que é a questão da intolerância gastrointestinal, né? Então, muita diarreia para paciente que usa colchicina, então, talvez no ambiente de terapia intensiva, ponderar aí esse problema, porque também lembrando que diarreia vai causar hipovolemia, vai causar distúrbios hidroeletrolíticos, que entram lá embaixo na base do iceberg como fatores desencadeantes de FA, né? Então, é uma faca de 2 gumes aí, mas entra como uma opção. Tá, e daí a gente falou sobre a parte da prevenção, e quando a FA já apareceu? Qual que é a ideia, né? Eu vou reverter, eu vou controlar o ritmo, ou eu vou controlar a frequência? O que é melhor? Qual que é a ideia? Porque, assim, a gente pensa em reverter, né? A gente olhou a FA e vai direto para controle de ritmo, a amiodarona aí, tranquilo, mas a gente não tem uma evidência boa para isso, né? Então, o principal estudo nesse cenário foi publicado no New England em 2016, que realmente avaliou nos pacientes de cirurgia cardíaca, né, uma estratégia de controle de ritmo como contra controle de frequência, e aqui a ausência de fibrilação atrial em 7 dias, né, a gente vê que foi igual no grupo ritmo e no grupo controle. E aqui mais interessante, é daqui que eu tirei aquele dado que eu falei para vocês no começo, a gente vê que no momento da alta, os pacientes, na verdade, só 10% que estavam em FA, né, na grande maioria aí, já estavam revertidos, já tinham FA revertido nesse cenário. Então, a FA, de maneira geral, nesse cenário, é autolimitado. Então, a ideia é não assustar, não sair correndo para controlar o ritmo, tente entender o que aconteceu, qual que é a causa da FA, anemia, distúrbios da tireoide, eutireoideu doente, uma causa de FA, distúrbios hidroeletrolíticos, infecção, e isso é muito mais importante do que tratar a FA em si. Lembrando que, principalmente no contexto de choque, né, o controle da frequência cardíaca é uma coisa complicada, porque, no geral, a frequência cardíaca aumenta para poder aumentar o débito cardíaco. Então, a gente dá uma medicação para reduzir a frequência cardíaca, a gente tem que ter clara a ideia de que a frequência cardíaca realmente está sendo um problema para aquele paciente. O fato é que, nesse caso aqui, nesse cenário, controlar ritmo ou frequência foi igual. Então, vamos lá, magnésio para o tratamento, né? Mito, mágica, o que a gente pode dizer sobre isso, né? Então, tem uma meta-análise do Journal que trouxe isso no final do ano passado. Então, realmente, o magnésio, ele reduziu, né? Reduziu bastante a incidência de FA, na verdade, ele reverteu, né? Ele teve uma taxa de reversão alta aí, para ritmo sinusal, em torno de 21%. Lembrando que, como eu falei, a grande maioria dos pacientes revertem sozinhos. Então, para ter um N significativo aí também é complicado, mas realmente teve. E também foi eficaz no controle de frequência. Então, o magnésio entra aí tanto para controlar a frequência, como para controlar o ritmo. Vocês já devem ter percebido que eu sou fã do magnésio. Remédio que vale a pena aí ser usado. E, bom, falei para vocês que a FA no pós-operatório normalmente é autolimitada e tal, mas e aí, a gente tem que anticoagular esses pacientes ou não, né? Alerta de polêmica aqui nesse cenário. Então, um colega meu da residência está até fazendo a tese de doutorado dele sobre isso. Eu vou falar para vocês o que a gente tem de evidência até agora. Então, a principal evidência é um estudo do JACC aí de 2018, que mostrou para a gente que os pacientes que foram submetidos a cirurgias não cardíacas e tiveram FA no pós-operatório, eles tiveram uma incidência de tromboembolismo igual aos pacientes com FA de etiologia não valvar, ou seja, que não tem prótese mecânica e nem estenose mitral. Ou
seja, os pacientes do dia a dia. Então, quer dizer, esses pacientes também fazem tromboembolismo, mesmo que a FA seja de curta duração. E aqui a gente vê também que o hazard ratio ajustado aí na análise, né, os pacientes aqui, o POLF é a FA pós-operatória e o NV aqui é a FA não valvar, a FA dos pacientes comuns. Os dois pacientes, eles tiveram benefício da anticoagulação, inclusive no que diz respeito à morte, né, a mortalidade foi reduzida nos pacientes que foram submetidos à anticoagulação. Então, veja, o próprio estudo, ele conclui que a gente precisa de mais estudos específicos nesse cenário da cirurgia não cardíaca para poder determinar realmente a eficácia e a segurança e o tempo que a gente vai começar, quando que a gente começa, né, o anticoagulante. É bem complicado nesse cenário, né, o paciente com dreno, o paciente com alto risco de sangramento, e além de quando que a gente começa, quanto tempo que a gente vai manter a anticoagulação, né? Então, a gente ainda precisa de mais estudos, mas tudo indica aí que esse paciente é um paciente que vale a pena a gente anticoagular. Então, vamos lá, assim, eu gosto bastante de fluxograma, né? Esse fluxograma, ele resume bastante as coisas para a gente. Então, qual que é a ideia aí no cenário perioperatório, né? Então, a gente pega o paciente no pré-operatório, vocês menos, né? Mas, de maneira geral, a gente tem que ver qual que é o paciente que tem um risco aumentado de FA, a gente tem que otimizar a hemodinâmica, pressão, controle de frequência cardíaca, eletrólitos, tudo isso aí a gente tem que ver, para ver se esse paciente tem indicação ou não de profilaxia, né? De FA, com são aquelas medicações que eu comentei com vocês, magnésio, colchicina, beta-block, enfim, tem que ver paciente a paciente. Isso no pré-operatório. Não são indicadas aquelas drogas ali embaixo, com asterisco no bloqueador do canal de cálcio que eu comentei com vocês também. No período perioperatório, então, se não der para fazer uma profilaxia, se for contraindicado por qualquer motivo, existem duas opções aí, que são a pericardiotomia posterior e o pacing biatrial. A pericardiotomia posterior nada mais é do que o cirurgião fazer uma incisão na parte posterior do pericárdio, e isso possibilita que o derrame, né, pericárdio que vai se acumular, ele drene para o tórax esquerdo ali, seja eliminado depois pelo ducto torácico, diminuindo assim a incidência de FA. A gente tem um estudo do Lancet do ano passado que mostrou isso, e diminuindo principalmente a incidência de síndrome de hipótese-pericardiotomia. Faltam mais evidências robustas, mas a gente já vê que é uma opção. E o pacing biatrial, que é uma coisa menos usada, assim, que basicamente é durante o período perioperatório estimular de forma artificial ali o átrio esquerdo e o átrio direito, né? Então, evitando aquela fibrilação propriamente dita do átrio, aquela instabilidade atrial, e a síndrome de instabilidade atrial, a taquimiopatia atrial, né, que é uma das causas ali, que é uma das pontas da pirâmide. O pessoal fala muito em infarto atrial perioperatório, mas assim, são duas opções que a gente pode ter no período perioperatório. Isso para discutir com o cirurgião. Então, se você tem um paciente na UTI que está indo para a cirurgia, vale a pena dar uma olhada aí nesses critérios de risco aí e discutir com o cirurgião. E no pós-operatório, ficar de olho principalmente com a parte de volume, hipo e hipervolemia, são bem importantes. Oxigenação, paciente que está ventilando mal, depois paciente que é estubado e faz muitos períodos de apneia, cuidado, alto risco. Paciente que tem dor, muita dor, então a gente tem que controlar bem, fazer uma analgesia boa, minimizar inotrópico, vasopressor, então tem que ser chato para desmamar dobuta, tem que ser chato para desmamar nora, vaso, porque essas medicações aumentam o estresse oxidativo, aumenta o estresse catecolaminérgico e aumenta a incidência de FA também no perioperatório. E anemia também não está escrito aí, mas anemia também é um fator de FA, então a gente está sendo cada vez mais restrito aí com a transfusão, né? Mas cuidar com índices de HB menor do que 7, porque a curva é exponencial, abaixo de 7 realmente a incidência de FA aumenta bastante. Então, qual que é a ideia? Você viu que o paciente tem uma FA, primeira coisa, né? Uma FA que foi desenvolvida no perioperatório. Primeira coisa, calma. Veja se o paciente está instável. Se o paciente está instável, fácil. Você vai cardioverter e anticoagular. Pronto. O paciente não está instável. Aí você vai ter que ver se o paciente está muito sintomático, né? Então, nesse cenário aqui, normalmente você não vai reverter o ritmo. Você vai tentar primeiro reverter, controlar a frequência cardíaca, objetivando aí uma frequência abaixo de 110. Se o paciente está com uma frequência abaixo de 110 ou ainda se mantém sintomático, talvez a opção de controlar o ritmo seja interessante. Se o paciente não consegue chegar a uma frequência abaixo de 110 com todas as medicações, também talvez seja interessante você controlar o ritmo do paciente. Lembra que a maioria das FA reverte na ocasião da alta, então calma nessa hora. E é muito importante você fazer esse diagnóstico na UTI e passar para o médico que vai fazer o segmento longitudinal depois que isso aconteceu, que o paciente teve uma FA, porque a gente viu aí que a chance do paciente ter FA
pelo menos paroxística aí para frente, é acima de 8 vezes, né? Aumenta 8 vezes a chance. Então, é uma informação bem importante, tanto para a mortalidade naquele período da UTI, mas também para frente. Esse é o fluxograma da ESC, né, da diretriz da Sociedade Europeia, diz basicamente a mesma coisa aí. Então, sempre priorizar a frequência cardíaca, controle de frequência, e depois tentar o controle de ritmo, mas principalmente controle de frequência aí nesses casos. E aqui também da diretriz da ESC, só para mostrar para vocês aqui que a evidência de amiodarona ou beta-bloqueador como prevenção é 1A, né? Então, deve ser feito para cirurgia cardíaca. E a anticoagulação depois, né? Para a cirurgia não cardíaca tem uma evidência um pouquinho maior, 2A, e para a cirurgia cardíaca uma evidência 2B. Então, considerada aí paciente com cirurgia cardíaca, a SA no geral está relacionada àquele momento só, então tende a ser uma SA um pouquinho mais curta, então a anticoagulação é ainda mais polêmica. E lembra, eu mostrei para vocês o estudo POISE, né? POISE vem de veneno, então beta-bloqueadores não devem ser usados de maneira rotineira para prevenção de FA, para cirurgia não cardíaca. Então, assim, o paciente está com FA refratária e sintomático. Então, esse é o paciente que eu tenho que controlar a frequência, que eu tenho que controlar o ritmo, de preferência, né? Existem as terapias do desespero, né? Que são a estimulação artificial aí. Então, tentou cardioverter, o paciente não voltou para o ritmo sinusal. Ou cardioverter, o paciente recorreu a FA e você não está conseguindo controlar, e o paciente está piorando, existe a opção do pacing atrial, que é passar um marca-passo e estimular a frequência cardíaca, né? Então, você aumenta a frequência cardíaca para a frequência superar a frequência atrial. Traumático, assim, não recomendo, vi poucas vezes e não dá muito certo, apesar desse estudo mostrar uma redução de 50% aí na FA. E a outra opção, que é a opção do desespero total, mas que eu já vi acontecer e funciona, né? É basicamente fazer uma ablação da junção AV, e aí você cria um BAVT, né, para o paciente. Então, você cria um BAVT para o paciente, passa a marca-passo e acabou. O estímulo fica só no ventrículo e o paciente fica com átrio em SA, mas não conduzindo mais, porque o nódulo ventricular está bloqueado. Isso realmente resolve o problema, traz todos os problemas relacionados ao marca-passo. Então, assim, último dos últimos dos casos, mas realmente reverte. Então, qual que é a ideia aqui? FA refratária, reavalie se você reverter a FA, realmente vai trazer algum impacto para o paciente. Então, assim, no geral, a resposta é não. No geral, o paciente ele está grave por N motivos e a reversão da FA, na maioria, na grande maioria das vezes, vai trazer pouco benefício para o paciente. E tem outra coisa, né? Normalmente a FA está surgindo aqui por algum motivo. Então, tem uma causa por trás e você tentar reverter a FA, você está chovendo no molhado, né? Então, você vai lá, cardioverte o paciente, mas o paciente continua inflamado, continua infectado, continua com anemia, hipovolêmico, enfim. Então, ele vai recorrer a FA, não adianta. Então, a gente tem que realmente repensar. Nessa hora aí da FA refratária, colocar o pé no freio, tirar o pé do acelerador e tentar entender o que está acontecendo com o paciente. E calma, né? Acho que FA no período perioperatório e na UTI de maneira geral, acho que a mensagem final aí é calma. É isso aí, gente. Muito bom, obrigado, Bernardo. Ótima apresentação. Acho que tem vários conceitos aí adquiridos recentemente em fibrilação atrial dentro da unidade de terapia intensiva. Essa ideia do iceberg é ótima. Acho que todos os intensivistas precisam de entender de que quando o doente desenvolve uma fibrilação atrial, o que aquilo está significando por trás, qual é o background que está levando aquilo, para que a gente não fique tratando só um sintoma de uma série de outras coisas que estão acontecendo nesse coração, e ficar fazendo cardioversão uma atrás da outra, não parece mesmo fazer sentido, principalmente quando ela fica recorrente ou fica refratária. Muito bom. Acho que o doutor Bernardo está aberto a perguntas. Eu queria primeiro ouvir alguns dos R+. Alguém tem alguma pergunta para o Bernardo? Luísa, tudo bem, Luísa?
Tudo bem? Tudo bem. Estou te ouvindo bem. O que você achou e alguma pergunta para o Bernardo, por favor? Gostaria de agradecer a aula, achei muito boa. Realmente é um tema que a gente acaba vendo muito na UTI, e essa parte da anticoagulação que a gente sempre fica muito na dúvida, né? Eu acho que é algo que a gente tem que lembrar muito, que realmente a FA é um fator de risco independente para a mortalidade do paciente na UTI, tanto ele em pós-operatório de cirurgia cardíaca ou não, e a parte de reversão que a gente também tem que sempre levar em consideração, né? E lembrando que daí se a gente for reverter isso, aí a gente tem que avaliar a anticoagulação e avaliar se a gente vai, o risco de sangramento também desse paciente, porque às vezes a gente vai lá e calcula só o chá de Vasco, o paciente teria indicação de ser anticoagulado, e às vezes a gente esquece de ver o risco de sangramento, e às vezes a gente acaba acabando tendo um prejuízo, né? Assim como o doutor Bernardo comentou, que muitos pacientes, a maioria deles, né, se não me engano, acho que 90%, no pós-op de cirurgia cardíaca, vai reverter para ritmo sinusal até o final do internamento. Então, acho que é mais ou menos assim, que é algo que sempre que acontece, a gente sempre fica refletindo sobre a parte de anticoagular ou não, enfim, como fazer. Acho que vale a pena você dar uma aprofundada nisso, Bernardo, né, nesses aspectos da anticoagulação, principalmente porque muito frequentemente nós estamos falando de um doente no pós-operatório de uma grande cirurgia, ou pós-operatório de cirurgia cardíaca, no qual, principalmente nos primeiros dias, eventualmente os riscos podem sobrepujar os benefícios. Então, queria ouvir um pouco das tuas considerações sobre isso. Perfeito. Então, só para complementar o que a Luísa falou, a diretriz ela é clara, assim, que cirurgia cardíaca no pós-operatório a gente não calcula chá de Vasco, a gente anticoagula todo mundo a partir do momento que o paciente tiver condições hemodinâmicas para ser anticoagulado. Então, é complicado, né, porque acaba ficando uma coisa um pouquinho subjetiva, tem que ser uma conversa em equipe, conversa com o cirurgião também, para tentar entender como foi a hemostasia na cirurgia, como é que está sendo a evolução pós-operatória, porque é difícil até da gente desenhar esse estudo, né, doutor Alva, para a gente tentar entender qual que é o momento, assim, sabe, de iniciar a anticoagulação. Então, a gente sabe, assim, que em termos de benefício, desde o momento que você diagnostica a FA, tem benefício. Ponto, né? Agora, entre colocar na balança aí risco e benefício, a diretriz já comentou que tem estudo em andamento aí, então tem eu acho que é o POISE-3 aí que vai aparecer, enfim, mas é um estudo que vai tentar mostrar para a gente qual que é o momento em termos de dias, né? Então, qual que é o dia certo aí para iniciar a anticoagulação nesse cenário, mas ele não vai responder a principal pergunta, que é para o nosso paciente à beira-leito ali. Então, difícil, assim, eu acho que enquanto o paciente ainda estiver com drenos, ainda estiver naquela fase do primeiro, segundo pós-operatório, desmamando droga e tal, a gente sabe que é um momento complicado, porque o paciente sangra mais, né? Sangramento gastrointestinal, sangramento neurológico, nesse estudo de anticoagulante que eu mostrei ali para vocês, o Lancet foi a principal causa de mortalidade, né? Então, bem complicado, assim, né? A gente acaba criando um problema para o paciente, assim. Então, falta resposta, mas a gente consegue entender hoje que o chá de Vasco não precisa ser calculado, então, assim, cirurgia cardíaca, anticoagula, ponto, assim que der. E a cirurgia não cardíaca, aí sim, entra o chá de Vasco, entra toda a discussão para ver se vale a pena ou não. Existe um score do STS, né, que é da Sociedade de Cirurgiões Torácicos, que, na verdade, é um chá de Vasco alternativo, aí, que ele usa praticamente os mesmos critérios aí, mas que seria um score acima de 1 ou 2 entre mulher e homem, aí, sendo que a mulher pontua 1, né, para anticoagular o paciente. Então, basicamente, a minha recomendação assim seria usar o chá de Vasco, e um critério, um score aí que a gente usa para avaliar o risco de sangramento, que pode ser usado em conjunto, é o Hasbled, né? Então, assim, talvez calcular o chá de Vasco nesse cenário, calcular o Hasbled, lembrando que o Hasbled não vai ter como variáveis aí a cirurgia, então a gente tem que pontuar fora do Hasbled a cirurgia, que é um risco de sangramento relacionado ao sítio e ao todo estresse cirúrgico que a gente já sabe que acontece com o paciente. Mas eu acho que talvez a mensagem seria: cirurgia cardíaca, não calcule o chá de Vasco, anticoagule assim que der, sempre. E cirurgia cardíaca, calcule o chá de Vasco, calcule o risco de sangramento pelo Hasbled, converse com o cirurgião
e veja qual que é o melhor momento para anticoagular, mas se tiver indicação pelo chá de básico, sim, anticoagular. Muito bom. Renan, quer fazer algum comentário, por favor? Doutor, tudo bem? Boa noite. Então, eu tenho uma pergunta, na verdade. Algumas situações, quando o paciente ele faz uma FA, assim, esporádica, digamos, sabe? Por algum fato de dor, alguma situação específica, e a gente percebe que ele não tinha FA antes. Até um dia eu estava com o José discutindo sobre isso, né? Se o paciente que faz essas FAs episódicas, né? E aí ele entra como um paciente que com FA, você coloca ele no chá de vaso para ver se vai anticoagular ou não. Então, assim, eu pesquisei um pouco antes sobre isso, né? E aí eu vi que se o paciente ele fez FA em algum momento, ele já é um paciente de risco para fazer um acidente tromboembólico e ele deve entrar nesses critérios para você, né, anticoagular ou não. Não pode deixar de pensar nisso, mesmo que tenha sido uma situação episódica, né? Essa é a minha dúvida, e só para você ver o que você acha sobre isso, qual que é a sua conduta, a sua orientação. Posso responder, doutor? Claro. Estamos fora do doente com pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? Agora é um outro doente. Perfeito. Renan, boa pergunta, ótima pergunta, na verdade. A gente recebe bastante paciente nesse cenário aí, bastante pedido de consulta, né? Então, eu acho que a resposta está no iceberg aí para você, né? Então, qual que é a ideia? O paciente, ele tem vários fatores de risco, vários fatores desencadeantes que estão por trás, e se você der uma olhada assim, você vai achar, não tem jeito, dificilmente é uma causa só, assim, né? Então, qual que é a ideia? Por exemplo, o paciente está com dor e ele desenvolve uma FA. Na verdade, esse é um paciente que já está no limbo, né, para desenvolver FA por qualquer outro motivo. E a dor foi só aquela gota d'água. Então, esse paciente, por exemplo, agora foi por causa da dor, mas daí daqui 1, 2 semanas ele vai ter uma diarreia, vai perder magnésio e ele vai fazer FA por causa do distúrbio hidratolítico. Então, assim, ele está no limbo para fazer FA. Então, a FA paroxística, existe, o pessoal gosta dessas coisas de montanha e tal. Então, existe o tal da montanha da FA, assim, né, que a FA, na verdade, ela é um contínuo. Então, existe a miopatia atrial, que vem antes da FA, a desorganização elétrica do átrio, depois vem a FA paroxística, para depois virar a FA persistente e a permanente no final, que é o doente que fica em FA e vai morrer em FA. Então, a FA paroxística é o começo ali, né? Então, esse é o momento que a gente tem que pegar o paciente, a gente tem que ser agressivo na intervenção. Então, por exemplo, a ablação, né? A ablação tem indicação, se você for olhar na diretriz, em FA paroxística. A FA permanente não adianta, já perdeu o time. Então, esse é o paciente que você tem que ser incisivo. Isso para fenômeno tromboembólico, né? Eu estou falando assim. Então, esse paciente tem que ser anticoagulado, assim, porque qualquer outro estresse vai causar uma FA e ele vai ter um risco de fenômeno tromboembólico. E tem outra coisa, se você pegou a FA no momento que você está aí na beira-leito ou fazendo um eletro, alguma coisa assim, seria como jogar na loteria dizer que foi o único episódio de FA que esse paciente teve na vida, né? Não foi. Você deu sorte de pegar naquele momento. Então, a gente está vendo agora que a gente está desenvolvendo os dispositivos implantáveis de longa duração, Looper, que ficam 7 dias, 1 mês, 3 meses, assim. A incidência de FA é muito maior do que a gente pensava. Assim. A FA é muito, muito, muito prevalente. Então, se você pegou a FA no momento isolado do paciente, você pode ter certeza que esse paciente está fazendo FA em outros momentos da vida. Agora, assim, drogas antiarrítmicas é outra discussão, né? Então, não tem muita evidência. O que a gente tem de evidência é em paciente que tem hipertireoidismo. Então, a gente sabe que o paciente que tem hipertireoidismo e faz FA, se você reverter o hipertireoidismo, você não precisa deixar o paciente com droga antiarrítmica. Não precisa, porque realmente é um fator isolado que desenvolve arritmia. Mas esse paciente tem que ser anticoagulado. Então, o que eu quero dizer com isso? Se ele tiver um fator desencadeante bem claro, por exemplo, um pico de dor, alguma coisa assim, se você controlou a dor, talvez esse paciente não precise ficar com uma droga antiarrítmica. Então, você pode ficar tranquilo nesse quesito. Mas não na anticoagulação. A anticoagulação tem que ser feita de acordo com o chá de vaso. Muito bem. Doutor, o áudio falhou.
Algum dos coordenadores, alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Bernardo, por favor? Danilo, faz um pouco da tua experiência. Doutor, boa noite. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. A gente não se conhece pessoalmente, Bernardo, eu sou coordenador das UTIs da Santa Casa. Então, o Posópede Cardíaca está lá enraizado faz tempo, né? E, puxa vida, eu acho que faz uns 8 anos, alguma coisa assim, quando a gente começou a discutir a questão do magnésio, que você mesmo disse que é fã do magnésio. E assim, só me corrija se isso existe ou se eu estou enganado, mas na época eu lembro que as evidências sugeriam que para profilaxia seria bem interessante mesmo, como você trouxe o magnésio, mas principalmente se iniciado antes do procedimento cirúrgico, sabe? Se iniciado, quem sabe, ali 1 hora antes da cirurgia, alguma coisa assim. E para nós, depois ali no pós-operatório, ou até no intra-op, eu não vou lembrar qual foi a referência que eu tenho, Bernardo, para ser bem sincero, mas que não faria mais tanta diferença assim. Então, o ideal seria começar, quem sabe, no pré-op, antes de levar para o centro cirúrgico, alguma coisa assim. Isso existe mesmo? Existiu e caiu por terra? O que você me conta a respeito disso? Danilo, será que eu consigo compartilhar de novo a tela, doutor Alves, aqui? Acho que consegue, se você tiver ainda como apresentador, mas acho que você mostrou o slide mostrando uma comparação de mais do que 24 horas, em menos de 24 horas. Isso. Então, realmente, Danilo, os estudos mais antigos, assim, eles mostravam que usar o magnésio na UTI, ali no pós-operatório, talvez não tivesse tanto benefício, mas começaram a surgir alguns estudos que mostraram o contrário, e depois da meta-análise que eu trouxe aqui, era uma meta-análise do Critical Care de 2017, aí sim, né, com vários estudos aí de 98 para frente, se eu não me engano, mostrou que tem benefício, principalmente manter o magnésio por um tempo prolongado, assim, sabe? Porque a incidência maior da fibrilação atrial, o pico da incidência, é entre o 2º e o 4º dia do pós-operatório. Então, você manter a suplementação de magnésio, suplementação não é bem a palavra, né? Mas manter a profilaxia com o magnésio nesse período parece que teve um benefício maior do que fazer ali só naquela fase do pós-operatório imediato ou do perioperatório, sabe? Não, isso eu entendi. A minha dúvida é se faria diferença começar antes de ir para a cirurgia, que é isso que eu vou ter que ir atrás, isso que eu quero dizer, entendeu? Não, que começar antes da cirurgia e ficar daí pelas 24 horas que você citou, se isso traria maior sucesso, vamos dizer assim, nessa profilaxia. Sim. Do que começar ali depois que chegou na UTI. Entendi. Esse estudo, ele conclui assim, de começar o magnésio assim que possível, né? Assim que possível. Então, começar o magnésio no momento que você pegou o paciente na UTI é melhor do que não fazer magnésio. Mas você fazer o magnésio antes é melhor do que você fazer só no momento da UTI. Não é igual a miodarona, né? A miodarona é o mesmo grupo que fez a meta-análise, na miodarona não fez diferença começar antes ou depois. Aqui no cenário do magnésio fez diferença começar antes, mas entre você não começar ou começar ali no período pós-operatório, é melhor você começar no pós-operatório. Respondeu, Danilo? Respondeu sim, doutor. Obrigado. Muito bem. Alguém tem alguma outra pergunta para o doutor Bernardo? Desculpa, doutor. A Bárbara perguntou aqui no chat, eu só olhei agora aqui. Então, a Bárbara perguntou aqui sobre o uso de digetálicos para controle de frequência cardíaca, apenas se contraindicação ao beta-bloqueador. Então, o deslomevídeo, né, de digetálico EV, que é o que a gente mais tem, ele é bastante usado nesse cenário, mas ele tem pouca evidência. Assim, eu até dei uma fuçada assim, para pesquisar. Então, assim, como prevenção, a meia-vida da droga é muito curta, né? Então, como prevenção, esquece, acho que não faz muito sentido. Para controle de frequência cardíaca, no cenário que a SA se desenvolve, durante o tempo que a medicação está no corpo, que é um tempo curto, ela realmente faz diferença. Vocês que já usaram aí, vocês devem ver que realmente diminui
a frequência cardíaca. Só que a minha vida é curta, né? Então, não vai resolver o problema do paciente. Assim. Então, dá para usar, é uma opção para controle de frequência, mas lembra de você controlar os outros fatores. Então, assim, se for um pico de dor, por exemplo, que é uma coisa que você otimiza a analgesia, faz opioide, enfim, controla a dor, usar o desonosídeo nesse cenário é interessante. Você vai lá, usa o desonosídeo e controla bem a dor do paciente e pronto, ele não vai ter uma alta resposta mais. Mas nos outros cenários, pensando mais no controle a médio prazo, aí talvez não seja a melhor opção. Muito bem, mais algum comentário, mais alguma pergunta? Bernardo, então quero te agradecer a tua participação, né, na nossa reunião hoje. Muito obrigado, acho que é um tema super importante. Obrigado também pela colaboração que você tem nos dado e pela parceria muito firme lá no INC. E espero que você possa voltar aí com outros temas no futuro. Obrigado, Tá, doutor, é um prazer. Estou sempre à disposição aí, que vocês precisarem. Não esqueçam do magnésio da colchicina aí, que é bom. Valeu, gente. Obrigado. Uma boa noite para você. Até a próxima terça. Até logo. Tchau. Tchau.